e a porta larga. Semana passada nós abordamos aqui a questão, até que a página acabou de falar, do adentrar essa porta, de ultrapassar essa porta, das necessidades que temos de ressignificar a nossa própria vida, de dar um novo sentido à vida, que é encontrar esse caminho que é fundamental para a vida de todos nós, para que consigamos caminhar em direção àquilo que todos nós sonhamos, que é a felicidade. Então, semana passada abordamos isso, a necessidade de transpor a porta. Hoje, a gente continua, né, que Jesus ele faz o primeiro versículo e depois no seguinte ele diz o seguinte: e porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O tema todo está nos dois versículos, 13 e 14. Hoje nós vamos hoje nos fixar no versículo 14, que é esse aqui. Porque quando Jesus fala da questão do passar pela porta, que ele já aponta uma grande dificuldade, que não é fácil, aí ele fala do caminho estreito, que é a continuidade da dificuldade. Porque Jesus não veio ao mundo oferecer facilidades. Isso é uma coisa que todos nós precisamos estar atentos. Porque muitas vezes as pessoas vão para a religião buscar facilidades. E aí caem na ilusão. Porque não falta aí vendedores de sonhos. Pessoas que ficam afirmando, né, através das suas tribunas, que o indivíduo estando dentro de uma religião terá facilidade de tais e tais formas. Isso não é verdade, porque isso contradiz o próprio Cristo. Quando a gente pega um versículo esses dois versículos de Jesus, e a gente vê que ele está falando em dificuldade do caminhar, ele não está oferecendo facilidade. Ele está nos oferecendo, sim, um caminho mais curto, para que nos libertemos das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e conquistemos a nossa felicidade. Isso é o que Jesus oferece. Ele dá a garantia plena de que, seguindo determinados caminhos, alcançaremos a felicidade. Algumas religiões não acreditam que Jesus surgiu como todos nós. Ele foi criado por Deus, como nós fomos criados por Deus. Simples e ignorante, como nós fomos criados simples e ignorantes. A diferença de Jesus para nós é que é o irmão mais velho. Ele já caminhou, já passou por tudo que estamos passando e conquistou o ápice. É um espírito puro, e na condição de espírito puro tem uma comunhão direta com Deus. É o representante de Deus no nosso planeta. Os espíritos falam que ele é o governador espiritual da Terra. É a diferença. Só que aí o que ele faz? Como o irmão mais velho, ele retorna à Terra numa missão e nos mostra o atalho. Porque como ele vivenciou todas as dificuldades que nós vivenciamos hoje, ele diz qual é o caminho melhor para que os problemas sejam ultrapassados, os obstáculos sejam ultrapassados e nós conquistemos a felicidade com mais rapidez. Essa foi a missão do Cristo. A gente pega o Evangelho de Jesus, é o Evangelho do amor. Ele prega o amor, porque o amor é o caminho melhor, e aí ele vem abordando todos os problemas que existem na vida, que o Evangelho de Jesus é um Evangelho fabuloso. Nós estamos estudando aqui, para mim, o principal sermão de Jesus, que é o Sermão do Monte, aonde ele dá as diretrizes do caminho da felicidade. E aí a gente, seguindo isso, vamos ser felizes. Mas ele diz, não se iludam que não será fácil. Porque senão a Terra seria um mundo de felicidade plena. Se fosse fácil, a gente vê, fora da igreja não há salvação. Quantas pessoas estão na igreja e não são felizes? A doutrina espírita fala diferente. É questão de cada um ter sua crença. Não respeito os outros, mas nós acreditamos que fora da caridade não há salvação. Por quê? Se você não movimentar a tua própria vida, dando um significado para ela, você não encontra o equilíbrio, não encontra a harmonia e não vai encontrar a felicidade. Estava conversando agora há pouco com o Paulo e com o Eduardo, falando da questão de visão da casa espírita. Estou na mediunidade há 43 anos. Trabalho com o Dr. Ricardo em processo de cura há 28.
E não vejo isso como obrigação. Nem me exalto por causa disso. Porque eu vejo uma oportunidade de eu quitar meu passado, gente. Que eu tenho conhecimento de algumas coisas do meu passado e eu sei que não foi um passado dos melhores. Então, a gente vê isso como uma grande oportunidade, uma maneira de eu dar um novo significado à minha própria vida. Ninguém, a boa parte aqui, sabe de onde que nós moramos. Mora 2 horas de distância daqui. Saio 5h30 da manhã de casa para chegar aqui. Não é obrigação, é felicidade e alegria. A gente tem prazer em trabalhar. Então, tá na casa espírita, tá fazendo caridade, para mim é prazer. É uma oportunidade de eu quitar meus débitos. Porque as pessoas olham para a média e falam assim, um ser superior. Não, um ser inferior, cheio de dívida. Se tem mediunidade é porque tem dívida, gente. Vamos desmistificar isso. E aí, o caminho que Jesus diz, esse caminho é apertado, porque olha, a gente tem que vencer tantos obstáculos para continuar fazendo o que a gente está fazendo. Fora os ataques do próprio mundo espiritual, que muitas vezes não gostam do trabalho que você vai realizando, que você está ajudando pessoas a saírem dos seus próprios problemas, então você tem um alvo nas costas. E eles ficam te bombardeando. Se a gente não tiver um objetivo muito claro na própria vida, ressignificando a própria vida e seguindo aquele caminho, a gente desiste no meio do processo. Quantos médios desistem no meio do processo? Nós temos escolas de médios, a gente começa os médios, às vezes, e chega em determinado momento, tem médico que se afasta por necessidades da vida particular, é uma outra história, a pessoa pede uma licença e retorna. E tem médico que desiste no meio do caminho porque não suporta o trabalho. Porque não é fácil, o caminho é estreito, apertado o tempo todo. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo isso. A porta é estreita, porque viver vida cristã é difícil. Não é fácil. Por mais que ela seja gloriosa e maravilhosa, vivermos sob o padrão de Jesus requer muito esforço e perseverança. O que eu estava falando aqui. O homem comum quer somente aquilo que é fácil. A gente busca facilidade no mundo, gente. Quando a gente vê uma dificuldade, tendemos a nos afastar. Tendemos a começar a deixar aquilo para lá. Porque é a nossa característica. Ainda faz parte da natureza humana. E se a gente permitir, o mundo nos envolve e nos afasta. E aí o que faz? Aumenta o tempo para conquistarmos a felicidade. Quando a gente pega um Francisco de Assis, uma história de Francisco de Assis, que a gente vê, mas Francisco de Assis fez uma modificação radical. Fez. As consequências foram terríveis. Ele passou tudo que a gente não quer passar. Mas ele conquistou a felicidade muito mais rápido que nós. Ele foi à luta. Ele disse, agora é o meu momento. As pessoas acham que Francisco mudou assim no estalar de dedo. Não. Existe uma trajetória de transformação de Francisco que é em torno de 2, 3 anos. Foi aquele momento de conflito, de preso em Perúzia, de quase morrer, de pegar malária. Ele teve um processo muito difícil. E aí ele consegue fazer a transformação. Quando Cristo percebeu que ele estava no fundo do poço e que ele queria a salvação, ele fala, Francisco, vem. E aí Francisco faz a grande transformação. Foi rejeitado pelo pai, foi rejeitado pela sociedade que apedrejava ele, dizia que ele era louco, e perseverou. Hoje é considerado o homem do milênio. Foi considerado santo pela Igreja Católica, porque depois perceberam o que ele estava fazendo. Perceberam a radicalidade na transformação dele. Nós não temos coragem de fazer isso. Nós ainda temos dificuldade de passar a porta estreita e seguir esse caminho apertado, não é para qualquer um. Quando ele pega os 12 que estavam seguindo ele e vai ao Vaticano, ele foi sem saber o que ia fazer lá. Mas ele tinha convicção de que ele precisava criar alguma coisa. Chega lá, encontra com o Papa, por um acaso, conversa com o Papa fala assim, arruma alguém que te indique. Tinha que ter uma indicação política para conversar com o Papa. E aí ele sai perdido pelo meio da rua, ele falou, eu tenho que orar. Começou a orar a Deus, a orar a Jesus, e aí aparece um bispo lá de Assis, que estava por lá, vê Francisco, acolhe Francisco, fala com o cardeal, a espiritualidade vai arrumando o caminho, e aí ele vai conversar com o Papa. Conversa com o Papa, fala do sonho dele de viver a pobreza,
de viver conforme o Evangelho do Cristo, e aí todos os cardeais começaram a dizer que aquilo ali era uma utopia, era um sonho, que era impossível. Aí o cardeal que levou ele falou assim, olha, se dizer que o que ele está, viver o Evangelho é impossível, a gente está dizendo que Cristo é um engodo, é mentira. Aí o Papa pede para deixar para o dia seguinte, tem um sonho, com a terra sendo destruída e um homenzinho fraco segurando a terra. E aí ele viu Francisco. Volta, dá a benção ao Francisco, diz, pode seguir o teu caminho. E aí com a benção de Deus ele passou a ser aceito por todo mundo, com a benção do Papa. Mas foi uma trajetória terrível no início para ele. E aí, quando ele se depara com tudo isso, ele começa a fazer a grande obra dele. E a gente vê por que ele segurou aquilo. O Papa falou, ele estava segurando a igreja. Logo depois de Francisco, 29 anos depois de Francisco, surge a Inquisição. E a gente sabe o que a Inquisição fez. A igreja, hoje os historiadores são muito convictos de dizer que a igreja não afundou porque o franciscanismo segurou a igreja. Porque Francisco criou uma ordem gigantesca que foi totalmente diferente da igreja da época, porque vivia o outro, olhar nos olhos, ele falava que a gente tinha que amar as pessoas através dos olhos, se preocupar, ter empatia, se o outro está sofrendo, se o outro está triste, fazer o papel que ele falava, cada um de nós tem que fazer o papel da mãe, porque a mãe se preocupa com os filhos. Quando você olha com o olhar de mãe, você olha com um olhar diferente. E aí ele faz um grande trabalho. Mas ele passou pela porta estreita, seguiu o caminho apertado. Ele fez isso. Esse modelo de vida que encontramos no Sermão do Monte, esse modelo está no Sermão do Monte, é o mais elevado e jamais havia sido apresentado à humanidade, e dessa maneira não pode ser fácil, e como nos diz o Senhor, são poucos o que o encontram. O Sermão do Monte é esse modelo de vida do caminho apertado. Por isso que eu falo que é o sermão principal, que é o roteiro. Jesus fala assim, olha, o roteiro da felicidade está aqui. É o Sermão do Monte, 3 capítulos, 107 versículos, e transforma a vida. É o sermão. Lindíssimo. A gente está aqui, ó. São 62 palestras sobre o Sermão do Monte. Estamos indo para o final dele. Só para a gente ver como é que o sermão é importante. A gente tem que minuciar, botar tudo no pequenininho, trazer versículo por versículo, dividir o máximo que a gente pode para poder ter um entendimento melhor. Porque ele é fundamental. Quando na nossa vida profissional especializamos a fim de alcançar o nível mais elevado, percebemos que passamos a pertencer a um grupo menor. Já viu o indivíduo que vai se especializando? Quando você é da massa, você é parecido com todo mundo. Conforme você vai se especializando na tua atividade, você vai vendo que são poucos. Os especialistas são poucos. Isso na vida profissional. A grande maioria pertence a um grupo comum. Na empresa de qualquer um que trabalhe, você vai ver assim. Existe o grupo comum, os especialistas, aqueles que acabam gerenciando, comandando, ter tarefas específicas que a grande maioria não consegue fazer, porque o indivíduo está se especializando. Quando decidimos fazer coisas incomuns, aquelas requerem mais dedicação, descobriremos que poucos procuram fazer a mesma coisa, é exatamente o que ocorre no caminho apertado. Quando você decide o caminho apertado, você começa a ver que a grande maioria não está seguindo. Eu botei até esse desenhozinho ali, ó, o indivíduo pelo caminho estreito, o resto está tudo no caminho largo. Porque o caminho estreito é o caminho da especialização da minha própria vida. É o caminho de transformação do indivíduo. É solitário. Muitas vezes a gente entra em alguns momentos, os grandes santos da história falam do momento de aridez espiritual. Todos os grandes santos passaram por isso. Francisco passou, Santo Agostinho passou, todos os grandes santos passaram porque eles falam de momento de aridez. Nada brota. Parece que a pessoa está abandonada por Deus, que a vida perdeu sentido. Mas esses grandes homens todos que se transformaram em santos, eles dizem que é o momento transformatório, porque você começa a ficar incomodado com a própria razão da vida. As coisas começam a não ter sentido.
Você começa a não ver a mesma alegria que todo mundo vê em determinadas coisas fúteis. E aí aquilo vai te incomodando, é Deus te conduzindo para a porta estreita. E aí de repente tu, pum, abre o caminho e você segue e a felicidade surge. Todos os grandes homens da humanidade passaram por esses momentos. Hoje nós chamamos de grandes depressões, os momentos áridos que você olha para a vida e não vê nada. Ah, tem componente químico? Tem. Nós somos seres espirituais, todos nós. Temos um elemento chamado perispírito, que é o que molda o corpo físico. O elemento espiritual influencia o perispírito, que influencia a matéria. Aí o indivíduo entra num processo químico, que é serotonina e os outros neurotransmissores, leva o indivíduo a processos, às vezes, de depressão, para que ele, nesse processo, reencontre o caminho. E aí a felicidade vai surgir lá na frente. Tem gente que não muda nunca. Ela continua naquilo, o caminho está levando a algo que não está adequado e a pessoa não muda o caminho. Se eu estou seguindo um caminho, esse caminho não está me levando a algo que vai me fazer feliz, eu preciso pegar o caminho do lado. Eu preciso encontrar um outro caminho, porque esse já vi que não leva. Tem gente que continua no mesmo caminho a vida inteira e vive uma vida inteira na depressão. E aí o medicamento não cura. Já viu? Toma um remédio para depressão e ele não resolve para um, resolve para o outro. Por quê? O componente espiritual está ali, falando. O indivíduo não buscou o outro caminho. Não passou pela porta estreita, não correu o caminho apertado. Por que o medicamento funciona para um e não para o outro? Já pararam para pensar isso? A ciência, ela não entende. Por que o medicamento que em testes a grande maioria funciona e para alguns não? Porque precisa algum tipo de modificação. Precisa ter algum tipo de modificação. Senão, não dá certo. Meditemos sobre as informações obtidas no Sermão do Monte, sobre o estilo de vida ali descrito, e veremos por que a porta é estreita, o caminho apertado. O Sermão do Monte, ele fala o tempo todo do caminho. E ele fala o tempo todo das dificuldades, das necessidades de transformação. Jesus começa o Sermão do Monte com o quê? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Ele começa assim. E aí você fala assim, bem-aventurados, eu gosto de repetir, o termo lá, original, Macários, felicidade, extrema felicidade, festa de felicidade, significa isso. E aí Jesus diz assim, vocês vão ter uma felicidade extrema, vão viver a festa da felicidade quando vocês forem humildes. Já começa o caminho apertado. Já começa a dificuldade. E aí ele vai falando em misericórdia, em mansidão, em pacificadores. Ele não fala do pacífico. O pacífico está lá no manso. Ele fala do pacificador, aquele indivíduo que já passa a ajudar os outros a pacificar a própria vida. Jesus vai mostrando o caminho dos perseguidos. Ele vai mostrando a dificuldade no caminho. No decorrer do sermão, ele vai mostrando, olha, é difícil, mas vale a pena. Não só vale a pena, é necessário. É necessário. Neste estilo de vida, precisamos estar dispostos a ser mal compreendidos, porque somos. Jesus fala daqueles que seriam perseguidos por causa do próprio Evangelho. É ser mal compreendido. Quando você começa a mudar a tua vida, tem um montão de amigos, entre aspas, que começam a botar o dedo na tua ferida. Fala assim, mas eu te conheço, você fazia isso, agora está querendo hora de santinho. Não, eu não estou dando hora de santinho, eu estou mudando a minha vida, que eu quero ser feliz. Só que as pessoas não conseguem entender. Quantos amigos de copo começam a te criticar porque você parou de beber, saiu do botequim? Quantos amigos de droga vão questionar o indivíduo que não quer mais a droga? São os questionamentos. Quantos amigos de trabalho começam a questionar porque você começou a ter uma conduta mais ética? Tu vê, você tem uma conduta mais ética, as pessoas criticam a tua conduta ética. Não tem lógica. Mas são os amigos querendo te levar de volta porque te mantinha na infelicidade. Porque eles, na verdade, são grandes invejosos. São infelizes. E quando você começa a trilhar um novo caminho, que começa... O semblante muda, gente. Muda. A pessoa começa a ter um outro semblante e aí incomoda. Quando incomoda, a pessoa vai, vou trazer de volta. Porque você está perto de alguém que está feliz o tempo todo, é terrível. Não é?
Você olha para a tua vida, uma vida ruim, e aí olha para o outro, com tudo que você tem, o outro tem, não tem nada de diferente, feliz. Aí fala assim, caramba, não dá. Tem que fazer ele infeliz também, senão eu vou ficar incomodado a vida inteira. Aí é o egoísta, que começa, invejoso, começa a tentar prejudicar o outro. E aí bota dedo na ferida, você é santinho agora. Os primeiros a fazer isso são os nossos parentes. Os nossos parentes são terríveis, são ótimos. Mas é para testar a nossa perseverança. Deus colocou coisas na nossa vida por isso. Quando você começa a mudar, eles apontam para a gente e falam, te conheço desde pequenininho, não vale nada, nunca valeu, por que agora está querendo dar de santo? Daqui a pouco vai aprontar, está preparando alguma coisa. Você começa a mudar e fala assim, está preparando alguma coisa, vai prejudicar alguém. Gente, a gente tentar, às vezes a gente falha no meio do caminho, mas faz parte do processo de aprendizado, mas a gente vai estar lutando. Aqui, até pelos nossos amores, aqueles que nos são mais próximos, somos incompreendidos por esses. Porque, gente, quando a gente entra nesses processos de aridez, que a vida começa a não ter sentido, né? Todo mundo fica, meu Deus, né? Alguns acham que é besteira, outros acham que tem que ocupar a cabeça, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, para de preguiça, né? Tem gente que fala qualquer tipo de coisa. E aí você encontra um caminho, começa a mudar, a pessoa quer te levar para aquilo que você continue infeliz. E os nossos mesmo, às vezes, fazem isso. Jesus nos adverte no final do sermão das bem-aventuranças que seríamos odiados e perseguidos. Ele fala isso. Porque o processo transformatório é complicado. Após mergulharmos nesse sermão maravilhoso, é impossível mantermos uma atitude distante e ficarmos indiferentes para com esse convite. Mergulhar no Sermão do Monte e sair a mesma pessoa significa que fez uma leitura superficial. Porque se você mergulhar verdadeiramente, meditar sobre o que está escrito, aquilo vai mudar a tua vida. Ele é transformatório. Esse é o objetivo das palavras de Jesus. Se você sobe numa tribuna e fala culturalmente sobre Jesus, você não falou nada. O objetivo de subir numa tribuna é colocar todo mundo para pensar, inclusive nós mesmos. Pensar sobre a vida, sobre os objetivos, sobre os nossos sonhos, sobre o que estamos fazendo. O objetivo é fazer o indivíduo repensar, para que ele consiga ressignificar a própria vida. Esse é o caminho. Eu vejo muitas vezes, a gente vê muito no meio espírita, o que aconteceu com a doutrina espírita? A doutrina espírita abriu uma infinidade de casas espíritas. Foi o crescimento natural. E aí o que acontece? Nós ficamos com uma demanda de palestrantes muito grande. Em Jacarepaguá, lá atrás, não sei quanto estão agora, tinham 40 casas espíritas. Se você botar que tem uma palestra pelo menos por semana, você precisa de 40 pessoas fazendo palestra. Se a gente botar a nível de Rio de Janeiro, vão dar algumas milhares de casas espíritas. E aí você fica pensando assim, várias casas espíritas tem mais de uma palestra. Nós aqui temos 2 por semana. E aí você vai imaginando a quantidade de gente que você precisa ter para fazer palestra. E aí, todo mundo fala. Só que as pessoas pegam um tema e falam didaticamente sobre o tema, só. Porque perispírito é isso, aquilo, tal é isso, aquilo. Fazem um estudo muito frio. E aí, cadê o toque no coração? Cadê isso? Cadê o envolver? Cadê botar o indivíduo para pensar? Cadê fazer o indivíduo fazer uma reflexão sobre o tema a ponto de fazê-lo mudar a própria vida? Se a gente não tiver isso, não adianta. Você vai numa missa, se o padre lá ele fala sobre o Evangelho de Jesus, se ele não fizer a homilia que ele faz depois, e ele não levar o fiel a repensar a própria vida no que diz respeito ao próprio Evangelho de Jesus, ele perdeu a missa. Que aí fica uma coisa burocrática. Se o pastor na igreja evangélica, ele também não convocar o indivíduo à transformação, ele perdeu o culto dele. O objetivo é fazer isso, é colocar as pessoas para pensar. Dar material suficiente para o indivíduo sair daqui pensando sobre a própria vida. Apontar alguns caminhos. Esse é o objetivo. Ele convoca o nosso coração a vivenciar essa modalidade de Jesus. Jesus está convocando o nosso coração. Ele está fazendo
um convite direto à nossa alma. Ele vai lá no coração. No tempo de Jesus, o coração simbolizava o lado emocional do pensamento. Então, ele vai nisso. Ele quer que você se emocione dentro do processo e aí se transforme. Alguns procuram o sermão usando apenas o intelecto e isso dificilmente afeta a sua maneira de viver. Tem gente que estuda o Sermão do Monte pela razão. E aí, sabe muitas vezes o sermão de cor e salteado. A gente vê muitas vezes assim, não, porque no versículo tal fala isso, porque no versículo... Livro dos Espíritos é muito bom. Uma pergunta, eu não sei uma pergunta, eu sei a primeira, o que é Deus. As outras 1000 e alguma coisa, eu não sei onde é que estão. Eu sei o que quer dizer cada uma das perguntas, porque eu já estudei centenas de vezes o Livro dos Espíritos, então você sabe o conteúdo. Agora, qual é a pergunta que diz? Não sei. Não me interessa saber, eu preciso saber o conteúdo. As pessoas decoram e aí sabem repetir, passam a ser papagaio repetindo. E aí? E o entendimento? E o envolvimento? Estudar só com o intelecto, sem o emocional, eu falo assim, a doutrina espírita fala que a fé precisa ser raciocinada. Eu estou de pleno acordo. Mas se você não se apaixonar primeiro pelo Cristo, porque a doutrina espírita fala de Jesus, para depois, dentro da paixão, compreender o Cristo através do que a doutrina fala de forma didática, científica, você vai ser um indivíduo frio. E daí você olha o outro sofrendo e fala assim, a doutrina diz que é resgate das dívidas. O indivíduo... Aí você não socorre. Você não tem emoção, não tem amor para socorrer, porque você é fé raciocinada pura. E o indivíduo não tem apoio. Você precisa olhar para os indivíduos e enxergá-lo como Jesus não enxergaria. Tem que ter emoção nisso. Não adianta ter fé raciocinada plena. É fé. Você tem que ter uma crença. Tem que estar apaixonado por alguma coisa. E aí você raciocina em cima disso para que a tua fé se torne robusta. Porque quando você entende os porquês, ninguém derruba a tua fé. Mas você tem que ter a fé profunda. Temos certeza que estamos diante de uma grande filosofia. O cristianismo é uma grande filosofia. Mas não podemos olhar para o sermão como ele se fosse apenas uma filosofia que precisa ser lida. Porque quando você vê só pelo lado filosófico, ele não transforma a tua vida. Tem gente que repete dizeres de Sócrates, de Aristóteles, de Platão, de Hermes Trismegídio, e aí vai por aí afora. E aí? Fez um estudo em cima daquilo? Conseguiu fazer com que aquilo saia do campo filosófico e venha para o campo prático da tua própria vida? Não. Não serve para nada. Filosofia vazia, com frases bonitas, que adianta? Precisamos mudar isso. O Sermão do Monte se impõe a nós exigindo a transformação das nossas vidas. O Sermão do Monte é impositivo. É um convite impositivo para que você mude a tua vida. Porque Jesus fala assim, quer ser feliz? O caminho é este. Não tem outro. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é o Jesus ou Cristo o caminho. O ensinamento, que são as leis de Deus. As pessoas olham Jesus, aí botam um retrato de Jesus na frente e ficam olhando para Jesus, porque Jesus é o caminho. Acho que isso vai transformar. Não. O que transforma é os ensinamentos. O que faz você ser feliz são os ensinamentos. É mudar a própria vida. Vamos lá, apertado é o caminho, né? A tradução da palavra grega esteno, como apertado nesse versículo, é bem melhor do que estreito. Alguns dizem que é estreito. Jesus diz que é apertado. É algo te comprimindo. Algo que está te comprimindo. Como aparece em algumas traduções, Jesus nos guia por caminhos difíceis, entre rochas e espinhos. Entretanto, por mais difícil e apertado que seja, esse caminho não inviabiliza a nossa caminhada. Esse é o grande detalhe. Jesus disse que o caminho realmente é um caminho apertado, é um caminho difícil, mas não é impossível, ele não inviabiliza. Porque se
tudo isso que Jesus está passando fosse uma coisa inviável, lembra que Francisco, que os cardeais falam assim, mas viver segundo Cristo é impossível. Aí um deles falou assim, então o que nós estamos fazendo aqui? Se viver o Evangelho de Jesus é impossível, o que o Cristo disse é uma grande mentira. Por que teve indivíduos que viveram segundo o Evangelho do Cristo e foram felizes estando no mundo? E por que outros não? Então, não é impossível. Jesus não inviabiliza a vida de ninguém. Tem pessoas que falam pra gente, né? Como é que vocês conseguem fazer uma festa, ser felizes sem beber? Eu sou feliz porque eu sou feliz. Eu não preciso de coisas externas para me trazerem felicidade. Felicidade é conquista interna. Não é verdade? Por que você consegue se relacionar bem com os outros se não tem aquilo? Gente, as coisas externas, elas não podem ter uma influência de tal maneira que inviabilize a tua vida. Conquista do reino do céu, segundo Cristo, é uma coisa interna. É uma conquista interna. O reino do céu está aqui dentro. Se eu quero um reino do céu que está lá de fora, eu não vou ser feliz nunca. Porque tudo que está lá de fora vai mudando de posição, é influenciado pelo mundo. O que está dentro, não. O que está dentro só influencia o que eu permito. É um caminho apertado, porque somente os que ouvem a Jesus e praticam os seus ensinamentos conseguem entrar e seguir por ele. Gente, os ensinamentos de Jesus são universais. A gente encontra no budismo, no hinduísmo, em vários outros locais. Porque todos esses indivíduos que trouxeram essas visões religiosas são representantes do Cristo na Terra. Emmanuel, no A Caminho da Luz, ele diz, lá do princípio, a formação da Terra, ele vem contando a história. E ele vem mostrando que Jesus foi mandando, em cada época da humanidade, emissários para trazerem as leis de Deus. Então, o caminho de Jesus, que a gente fala, é o caminho das leis divinas. Se você segue as leis divinas, independente do rótulo religioso, você está seguindo os caminhos de Jesus. Porque Jesus é o representante de Deus na Terra, então todo mundo que trouxe alguma coisa que tem um bom sentido religioso, está falando com Jesus. Aí você pega Jesus, tu vê que toda hora eu trago aqui alguma posição, Jesus disse isso, mas lá 2000 anos atrás alguém já tinha dito. Jesus não inventou. Não, ele ressignificou o que foi dito, porque ele mandou alguém dizer, alguém disse, e aí a coisa foi deturpada no decorrer do tempo, agora ele, em 2000 anos, reajustou isso. Quando Jesus diz lá, vou mandar o Consolador prometido, que está em João 14, ele diz por quê? Primeiro, ficaria eternamente com a gente. A doutrina espírita, os espíritos, dizem que o Consolador prometido veio através. Por quê? Os espíritos estão aí, a vida inteira, vão ficar o resto da vida. Ninguém mais impede a comunicação dos espíritos. Ia recordar aquilo que Jesus havia dito. Corrigir o que foi deturpado. Jesus está fazendo o que foi feito, que ele fez. Ele corrigiu e ele está mandando uma outra. Só que agora o que ele fez? Ele manteve os espíritos através da mediunidade, em contato constante, para fazer os ajustes certos. Porque até o século V, a mediunidade existia dentro do cristianismo. As pessoas não sabem, muitas vezes não sabem disso. Mas quando você vai buscar a história da própria igreja, Conselho de Constantinopla, ali, num conselho feito a pedido do imperador, tiraram a mediunidade dos dogmas da Igreja Católica. E aí foi proibido a mediunidade a partir dali. E aí houve o silêncio dos espíritos, porque os indivíduos eram queimados em fogueira, e a Idade Média foi o que foi. E aí eles voltaram para nos alertar. Porque eles nos alertam. A gente fica falando, os espíritos falam tanta mensagem bonita, falam, mas puxam a orelha também. Toda hora eles dão um puxão de orelha na gente, dizendo, olha, o caminho não está bom, gente. O Cristo não disse isso. Eles toda hora falam isso. Esse é o objetivo. Seguir o caminho apertado significa lembrar e estar atento aos seguintes ensinamentos. Amar os nossos inimigos. Só coisa fácil, gente. A didática das coisas fáceis. Amar os inimigos. Já começa com isso. É muito simples. Todo mundo aqui ama os inimigos, convida para ir na sua casa, almoçar, não é verdade? A gente tem isso, tudo isso nas nossas vidas. Não resistir ao mal significa não retribuir mal com mal.
Todos nós estamos nesse patamar. Sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial, é o convite para a transformação moral, reforma íntima, ter uma elevação a nível de Jesus. Jesus fala, vamos ser igual ao Pai. Nós nunca seremos igual a Deus, mas teremos a perfeição relativa, que é o que o Cristo tem. É possível, claro que é. Senão o Evangelho inviabilizaria nossas vidas. Não acumulei para vós tesouros na terra, porque não é não ter bens, não é não ser rico, é não colocar isso como prioridade em nossas vidas. Que Jesus, ele fala, vamos ter os tesouros do céu, que são as virtudes morais. Virtude moral, quando você conquista, inviabiliza qualquer processo de viver as coisas da matéria plena. Porque você aprende que o que é do lado espiritual tem muito mais valor. E aí você vai conviver com tudo que está na matéria, inclusive com a própria riqueza, e ela não vai te afetar. Você vai ser bom, vai ser caridoso, vai ser empático, você vai ser uma pessoa diferenciada. Que a pessoa vai para ser evoluída tem que ser pobre. Quem disse isso? Não precisa ser pobre, gente. Precisa dar o valor devido ao que é devido. Ao mundo espiritual e ao mundo material. Se você der o valor adequado a cada uma dessas duas coisas, você vai viver felicidade. Mas ajuntai tesouros no céu, que ele fala. Não andeis ansiosos pelas vossas vidas, que está lá no sermão. A gente já estudou aqui sobre a ansiedade. O mal do nosso século é a ansiedade. Ele fala sobre isso. Buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. Ele fala, né? Buscai primeiro as coisas do céu, as outras vos serão acrescidas. Porque o indivíduo que busca as coisas do céu, o resto chega. Chega com certeza, gente. Não tenho dúvida disso. E aí ele fala, para encerrar, não julgueis. Não significa que eu não tenho que fazer o julgamento de nada. É não fazer julgamento condenatório, é diferente. Porque a vida me obriga a julgar. Por que caminho eu vou, se isso é certo, se isso é errado, eu sou obrigado a julgar o tempo todo. O problema é o julgamento condenatório. É julgar para condenar alguém. É não entender que o indivíduo é um enfermo da alma. Que ele está passando por dificuldades que eu também passo. Se eu não passo naquele quesito, eu passo em outro. E aí eu começo a olhar a vida com uma relatividade. E aí as coisas ficam mais fáceis. E aí Jesus fala, né? Leva a vida, né? Que é o caminho apertado que leva a vida. Do grego apagou, que é retirar em vários sentidos, né? Trazer, levar consigo, guiar para fora, né? Que é de fazer o indivíduo sair de dentro de si, ir para fora, entender o mundo, entender a vida, levar a morte, dependendo do que a pessoa faz, remover. As palavras lá antigas, elas tinham significados múltiplos, eram línguas pobres, poucas palavras para falar muitas coisas. Então, a mesma palavra significava várias coisas. E aí, vida do grego de zoe, que é vida literal ou figurada, duração da vida, que leva a você ter uma duração melhor, que leva você a viver de forma melhor, ter vitalidade, metaforicamente, viver de certa maneira, faz você mudar a tua maneira de viver. Porque te leva a viver de uma outra forma. Esse é o que ele está dizendo. Te faz sair de dentro de si mesmo, do egoísmo, de olhar para o sol, para o umbigo, e encontrar uma outra maneira de viver. Encontrar um novo sentido para a própria vida. E aí, com um novo sentido, a vida começa a ganhar um colorido, o sol passa a brilhar melhor para a gente. Ele está todo dia ali, só que eu vejo ele de uma forma, eu passo a ver de outra. A vida começa a ter um significado bem melhor. Deixa eu andar aqui. Os ensinos do Senhor apontam que obteremos sucesso ou não mediante as escolhas que fizermos. Jesus, ele diz isso sempre. A tua vida está diretamente ligada às tuas escolhas. Ele diz, a cada um será dado segundo as suas obras. Segundo ao que planta, segundo ao que escolhe.
Ele está falando isso. Estreita, entrai pela porta estreita, ou seja, se fizerdes a escolha certa, entrando pela porta e seguindo o caminho apertado, chegareis à vida espiritual em equilíbrio e harmonia. Nós temos que entender o seguinte: estamos num planeta Terra, numa vida transitória, pequena. A gente olha para a eternidade, a vida terrena com 80 anos, com 100 anos, é nada. E aí qual é o nosso projeto de vida? O mundo espiritual, porque a vida é a pátria primária. Só que os indivíduos chegam na vida espiritual normalmente em condições lastimáveis. Quem viu o filme Nosso Lar, que fala a história do André Luiz, vê o que é chegar na vida sem equilíbrio. Porque às vezes a gente fala assim: ah, mas minha vida na Terra é muito ruim. O mundo espiritual é pior, gente, dependendo de como você chega. Porque lá não tem máscara. Aqui a gente ainda tem o verniz social, tem a máscara. Lá não tem. Lá a consciência vem à tona e cobra tudo. E não tem como não ser assim. A gente sai de ficar escondido atrás do que fingimos ser, que é a personalidade, e aí vem à tona a consciência e cobra as nossas atitudes equivocadas 24 horas por dia. Então, pode ser um tormento muito pior. O que eu faço? Eu preciso modificar meu caminho. Eu preciso chegar melhor lá. O investimento de vida aqui é para chegarmos lá melhor. Porque todo mundo que a gente tem aqui, vamos ter lá. Alguns vão antes da gente, uns vão depois, mas vamos nos encontrar inevitavelmente no mundo espiritual. Às vezes vamos ter muita dificuldade de encontrar, porque nós vamos estar em condições tão ruins que a gente vai perder a oportunidade de ver aqueles que estão melhores, porque somos atraídos conforme nos encontramos mentalmente. E aí, por isso que a gente vê lá André Luiz naquele antro, né, que é o umbral, que aquilo ali parecia jardim de infância, com relativo à verdade. Eu digo, por mediunicamente, eu já tive no umbral dando algumas olhadas, trabalhando, falando uma coisa. É bem pior do que aquilo. Aquilo ali, por exemplo, assim, é o playground, os mais ou menos. Os piores é muito pior. Então, o mundo espiritual não é fácil. Agora eu tenho que investir. Se a minha vida está ruim agora, imagina que pode ser no mundo espiritual. E às vezes eu acho que a minha vida está uma maravilha, estou vivendo todos os prazeres do mundo, aproveitando o máximo que eu posso, falo assim, a vida que eu pedi a Deus. Aí quando chega no mundo espiritual, vai passar um período longo, terrível. Então, qual é o investimento que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma vida boa aqui, que reflita uma vida melhor no mundo espiritual. Se eu não tiver isso, é complicado. Tá, e cadê ele fala aqui? E se optares pela porta larga, chegareis em desequilíbrio. A porta larga é que leva as facilidades, são os prazeres do mundo. Não é que a gente não vai ter prazer no mundo, não, gente. Que viver em família dá prazer, ir a uma festa dá prazer. Só que tem prazeres e prazeres. Tem coisas que você vê os nossos jovens hoje aí mergulhando na bebida, mergulhando nas drogas, que fica dá o barato, né, que eles dizem. São prazeres ilusórios que causam um dano terrível. A sexolatria, pessoas que só vivem para o sexo, que tem experiências sexuais em diversas modalidades. Isso tudo vai fazer o quê? Pode dar um prazer provisório, ilusório. E aí, o mundo espiritual, o que vai te trazer isso? A gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente está fazendo. Jesus não está falando da maneira física, mas em determinado tipo de vida espiritual que um dia todos participaremos. Gente, Jesus, ele está nos falando do que vem depois. Ele fala assim, que os mansos herdarão a terra. Está escrito. É uma das bem-aventuranças. Por quê? Porque a terra vai se transformar de tal maneira que será um lugar de harmonia. Um dia a terra será um lugar de harmonia. Estamos vivendo o período que ele fala transitório. Mundo de expiações e provas, que é o que tem aí, é só prova, expiação, só dor, para mundo regenerado, que é o mundo de equilíbrio. Para galgarmos o que é melhor, que ainda não vai ser o melhor. Mas esses mansos, esses que já pacificaram o próprio coração, vão ficar na terra. Porque
porque vão herdar uma terra melhor. Que quando fala assim hoje, você vai ter uma vida longa na terra, fala assim, meu Deus do céu, vou na rua, tem tiroteio, é governo corrupto, eu não sei o que. Você começa logo a pensar, né? Em tudo de ruim, fala assim, vale a pena. Mas Jesus diz, o mundo vai mudar. E aí você terá oportunidade, porque os que não mudarem não terão, eles serão deportados, degradados, serão levados para outros lugares. Então a gente tem que pensar nesse aspecto, né? Assim não é da vontade de vosso Pai que está no céu que pereça um só desses pequeninos. Está mais na frente, Mateus capítulo 18, versículo 14. Todos nós temos como projeto de Deus vivermos a felicidade. Nenhum de nós está condenado ao inferno. Nenhum. Jesus disse, não é da vontade do Pai que qualquer um de nós se perca ou pereça. Todos vamos alcançar. O problema é quando vamos alcançar, porque aí sai das mãos de Deus, fica nas nossas mãos através do livre-arbítrio. Eu escolho se vou ser feliz daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a uma encarnação, daqui a 500 encarnações. Quem escolhe sou eu. Eu que trilho o meu caminho, eu que escolho a minha caminhada. Então, sou eu que escolho a felicidade ou não. A vida só é autêntica quando nos leva a seguir os passos de Jesus, nos prepara para sermos igual a Ele e realizarmos obras semelhantes a dele. O objetivo é ser igual a Jesus, é espelharmos a nossa vida no Cristo. Por que Francisco de Assis é considerado o homem do milênio? Ele foi o maior imitador do Cristo. Ele tentou viver o que Jesus viveu. E se destacou no mundo. Porque todos nós temos como projeto ser espíritos puros, que é o que Cristo é. Um dia seremos. Então, se a vida que você está levando não está dentro de um... Claro, a gente não pode imaginar que amanhã seremos espíritos crísticos. Existe um processo aí de crescimento que é longo. Mas se a gente não tiver um projeto que nos leve, mesmo que seja num período longo, a sermos espíritos puros, a vida está sem direcionamento correto. Paulo arremata muito bem essa ideia. Ele fala assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque quando Paulo entendeu Jesus, ele se livrou do pecado e o que ele fala ali da morte, de viver uma vida sem sentido. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 2. Quando ele entendeu, a gente vê Paulo de Tarso. Era um fariseu, um judeu fariseu, odiava a Jesus e a todos os seus seguidores. Quando ele se depara com o próprio Cristo na estrada de Damasco, que aí ele entende, primeiro, o que Jesus falava era a verdade, a eternidade da vida, que a morte não existia, e segundo, que aí ele debruçou sobre o Evangelho de Jesus, pegou o Evangelho de Levi e Mateus, que Gamaliel deu para ele, e ele vê o que Jesus disse e falou, meu Deus, que equívoco eu vinha cometer. E transforma a vida, e o cristianismo só existe por causa dele. Ele saiu por todos os lugares fundando eclesias, que eram grupos de estudo, que depois se transformam nas igrejas. Eram grupos de estudo do Evangelho de Cristo. E aí passou pela porta estreita, que foi a rejeição da família, a rejeição do judaísmo, que ele foi rejeitado. Era um fariseu, um doutor da lei, com toda a pompa que esse cargo dava. Ele saiu disso, o judaísmo rejeitou ele. Os pais, porque eram judeus, rejeitaram ele. Falaram que ele não podia mais voltar para casa. E aí ele foi para os cristãos, que ele perseguia, não aceitaram ele. Olha a situação que ele ficou. Rejeitado por tudo que existia. Aí ficou, mas perseverou. Atravessou a porta, seguiu aquele caminho apertado, e aí começa a mostrar quem ele era. E aí, aos poucos, ele foi conquistando judeus para o cristianismo, os próprios cristãos, e foi perseguido, foi preso, açoitado, passou tudo. E no final, foi condenado à morte. Mas se transformou no grande homem do cristianismo. As cartas de Paulo são fantásticas. A obra de Paulo é fantástica. Meu filho é Paulo de Tarso, segundo a minha esposa, em homenagem a ele. Né? Eu pensei que ia ser Paulo, né? Eu sou Paulo também, falou, não, é Paulo de Tarso, é o outro. Entendeu? Mas
justa homenagem, né? Claro, brincando, mas então a gente vê a importância de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso é fantástico, gente. E é uma pessoa que viu, quando ele se deparou com os erros que ele vinha cometendo, que ele fala do pecado, os erros, ele falou, meu Deus, tem que mudar. E mudou a vida. O Evangelho nos ensina o universalismo. A lei divina é para o universo. Não é só para a Terra, não é só para o indivíduo, é para o universo. A lei de Deus é única no universo inteiro. Deus usará de misericórdia com os incrédulos. Podemos observar algo sobre a misericórdia de Jesus na primeira epístola de Pedro, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outros tempos foram rebeldes. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 19 a 20. E Pedro fala mais, aos espíritos que viveram no tempo de Noé. Opa! Se Jesus saiu para pregar aos espíritos que viveram no tempo de Noé, o inferno não existe, porque o inferno seria eterno. A possibilidade de transformação é plena. Jesus, quando desce o corpo dele da cruz, ele foi aos espíritos rebeldes do tempo de Noé resgatá-los. Pedro fala isso. E aí a gente vê o cristianismo dizendo que reencarnação não existe, que no mundo espiritual você já vai condenado para o céu ou para o inferno. E o Cristo diz o contrário. Pedro, que eles dizem o principal apóstolo, fala o contrário. As incoerências que a gente vê por aí. Isso deixa bem claro que os rebeldes receberão outra oportunidade. Nós somos os rebeldes, gente. Quantas oportunidades a gente vem recebendo? Quantas besteiras estamos fazendo? Quantas oportunidades nessa própria vida a gente está tendo? Deus conspira para a nossa felicidade. Jesus nos oferece oportunidades o tempo todo. A gente às vezes finge não ver, mas as oportunidades aparecem o tempo todo. Já estou acabando. Existem muitos que não encontram esse caminho, já que não fazem o menor esforço em procurá-lo. Se olharmos a vida dos apóstolos, dos primeiros cristãos, descobriremos que eles buscaram a porta estreita com todo afinco e dedicação. A diferença desses grandes homens da humanidade é o que eles fizeram, a maneira que eles buscaram, a coragem que tiveram para fazer as modificações que eram necessárias. A gente não tem essa coragem, a gente não tem essa perseverança, esse afinco que ele está citando ali. A gente não tem isso. Por isso que a gente caminha em passos muito mais lentos. A diferença está aí, gente. Deus nos equipou com livre-arbítrio. Ele disse assim, olha, o caminho é esse, mas você vai andar no caminho conforme você quiser. Consequências do escolha é sofrimento, muitas vezes, ou alegria, felicidade. Depende de como você escolhe, é o que você vai receber. Nós, no entanto, ainda não temos o mesmo comportamento deles, mas podemos descansar ou ficar tranquilos enquanto nós estivermos seguros de que achamos a porta estreita e que estamos caminhando pela estreiteza cristã. Só entra pela porta estreita aquele que procura. Bate e abre-se-vos-á, disse Jesus. Só quem bate encontra a porta, gente. A porta só abre para quem bate. A porta não está aberta falando assim, vem, não. Tem que bater. Tem que procurar. A gente tem que pedir. Esse é o caminho, gente. Para encerrarmos o estudo desses versículos, vamos analisar a razão apresentada por Jesus. Ele nos fala que existem duas modalidades de vida que se apresentam diante de nós e são possíveis de ser vividas. Sempre temos duas modalidades de vida na nossa frente. O indivíduo que fala que não teve escolhas está mentindo para si mesmo. Sempre temos escolhas. Há aquele caminho espaçoso que encontramos ao entrarmos pela porta larga. Todo mundo tem esse caminho espaçoso e todo mundo já caminhou por esse caminho. Todos nós. Alguns ainda estão caminhando, né? Existe também o caminho apertado que adentramos pela porta estreita, um caminho apertado até o fim. O caminho, quando a gente entra num caminho apertado, ele é até o fim, até conquistarmos a felicidade, ele vai estar nos apertando, nos impulsionando a andar para frente. Se meditarmos com seriedade sobre esses dois caminhos e observarmos o caráter de ambos, não teremos dúvida a qual escolher. Porque
por mais difícil que seja nos afastarmos das facilidades do mundo, que encontramos um caminho largo, a opção acertada é a que o nosso Senhor aponta, ao que Jesus aponta. Se somos realmente crentes do Cristo, que acreditamos em Jesus, o caminho dele tem que ser o certo. Até a lógica mostra que é o certo. Mas, por questão de crença, temos que seguir o que ele diz. Se, eu sou cristão, beleza. Mas o Jesus diz que eu tenho que viver assim, mas eu não quero viver assim. Então eu não sou cristão. Cristão é que segue em Cristo. Se eu acredito em Jesus, eu vou seguir o caminho que ele está apontando para mim. E aí lá na frente, eu vou olhar para trás e falar assim, caramba, que trajetória. Quanta dificuldade, mas olha a felicidade que eu conquistei. Olha como a minha vida mudou. Olha como eu passei a ter sentido na minha vida. No início a gente até não percebe. Mas quando a gente olha para trás, se eu perguntar aqui aos trabalhadores do lar, que já estão aqui há mais tempo, né? Se eles olharem para trás, o dia que chegaram no lar e o que são hoje, eles vão falar assim, cara, minha vida mudou. Porque quando a gente olha em pequeno espaço de tempo, coisas curtas, a gente não tem essa percepção. Mas olha lá para trás, 14 anos atrás. Ou, conforme o tempo que cada um mudou. E fala assim, o que eu era, o que eu sou. A gente fala assim, eu mudei muito. Nós acabamos não percebendo, mas quando a gente faz uma comparação que a gente usa como parâmetro lá atrás, a gente vê que mudou muito. Se eu olhar para ontem, não vou ter essa percepção. Mas se eu olhar mais para trás, eu vou ver como eu mudei. Como Jesus vem influenciando a minha vida. E a gente olha assim, mudei para melhor, porque a minha vida está, às vezes, continuo tendo grandes dificuldades, mas sou mais feliz. Mas fala assim, eu tenho mais dificuldades que eu tinha lá atrás. Porque às vezes a gente chega aqui com pouca dificuldade. As dificuldades aumentaram. Mas assim, aumentou a dificuldade e proporcionalmente a felicidade também. Virei maluco. Gosto de sofrer? Não. É porque eu aprendi a lidar com os problemas. Como eu aprendo a lidar com os problemas, todas aquelas minhas dívidas me são apresentadas para que eu resolva logo. Porque eu já estou em condição de vivenciar elas. E aí eu vou passando e vou vivendo com uma felicidade, com muitos problemas surgindo, mas eu vou passando por eles com muito mais facilidade. E eu olho lá para trás, vejo um probleminha desse tamanho, me paralisava, eu não conseguia passar. E aí eu olho para agora, eu vejo problemas grandes que eu estou passando por eles. Olha o crescimento do indivíduo. Fiquemos com Deus, que Jesus nos abençoe e que possamos fazer uma reflexão bem profunda sobre tudo isso.